Às vezes a gente pensa que a igreja condena só o comunismo. Não, a igreja condena o liberalismo selvagem, o capitalismo que não valoriza a pessoa humana. Agora, qual é o problema? Tanto o capitalismo quanto o liberalismo, eles são faces da mesma moeda. E o que a igreja oferece como remédio para isso? A doutrina social. A doutrina social da igreja, ela não é nem comunista e nem capitalista. A doutrina social da igreja, ela tem como base o evangelho. Então, do ponto de vista político, o que mais se aproxima da doutrina social da igreja é justamente uma doutrina, né, chamada distributismo, né? Essa doutrina ela foi muito propagada, né, pregada por um poeta, escritor, jornalista inglês chamado, né, Gilbert Chesterton. O Chesterton, né? Chesterton ele pregava essa ideia justamente do distributismo, a ideia de que o Estado ele deve servir as pessoas e não se servir das pessoas. Essa é a grande novidade, né, do distributismo. Né? No distributismo, toda a vida social ela se ordena para a manutenção, a preservação da vida humana e a manutenção da dignidade humana. Isso é a visão do Evangelho, isso é a doutrina social da Igreja. Né? O comunismo queria uma ditadura dos trabalhadores, onde você toma o poder e implanta uma ditadura do proletariado. Né? Quem é o proletariado? Os operários, né? Aqueles que são tão pobres que só têm a sua força de trabalho, a sua própria família, a sua própria prole. Esses são os proletários. Né? Segundo os comunistas, Karl Marx e outros autores comunistas, eles pensavam nisso, né? Essa questão de ter um proletariado no poder. Porque, segundo eles, aqueles que sofreram exploração não cometeriam esta exploração uma vez que estivessem no poder. Nada mais falso do que isso. O ser humano é tocado pelo mistério da iniquidade. Né? O que a gente vê nos países onde os governos comunistas, né, se implantaram, o que aconteceu? Quem integrou esse governo se tornou uma elite muito rica, acabaram matando muita gente, silenciando muita gente que pensava o contrário. Agora, a gente vai ver, às vezes, isso também em países capitalistas, né? O capitalismo selvagem, né? Que é tão problemático quanto o comunismo. Porque o capitalismo selvagem, com essa ideia do livre mercado, às vezes o grande dono de capital, de meios de produção, ele engole, né, os seus concorrentes, não respeita a dignidade dos seus operários, não paga salário justo. Isso também está errado.